Olá, meus queridos! Vamos para mais um vídeo aqui para o nosso canal, falando sobre polêmicas do DIFAL e agora em 2022, que eu sei que está gerando aí muita confusão na cabeça de vocês. Então vamos falar sobre esse tema. Especificamente nesse vídeo, vamos abordar como que está funcionando as práticas com relação ao DIFAL para as empresas que são RPA, Regime Periódico de Apuração. Num próximo vídeo falaremos sobre as empresas do Simples Nacional, combinado? Então já deixa aqui a sua curtida neste vídeo, já se inscreva no canal e assiste até o final, porque aí eu vou deixar para vocês quais são as 3 opções que vocês têm na atualidade, né, para tomar ali como decisão com relação à cobrança do DIFAL ainda no ano de 2022. Maravilha? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque eu preparei aqui uma linha do tempo, uma espécie de mapa para ficar mais fácil para a gente seguir aqui na cronologia, né, na ordem dos fatos e também no entendimento para que vocês venham conseguir compreender tudo que está, né, acerca desse assunto que é um tanto polêmico com relação à cobrança do diferencial de alíquotas agora em 2022. Então vamos lá. Gente, antes, né, do diferencial de alíquotas, antes, né, da validação ali, da publicação e das práticas da cobrança do diferencial de alíquotas que aconteceu em 1º de janeiro de 2016, até lá, como que funcionavam as operações, né, entre operações interestaduais para consumidor final não contribuinte? Antigamente, nós tínhamos dentro do artigo 155 da Constituição Federal, no inciso 7º, falando que quando houvesse operações interestaduais destinadas a não contribuinte do ICMS, ou seja, aquela pessoa que é consumidor final, ou seja, ela está adquirindo aquela mercadoria para uso interno ou para ativo imobilizado, né, o famoso uso, consumo ou ativo, e ela não vai dar saída subsequente, mas essa pessoa também não é contribuinte do ICMS, porque ela não realiza operações com circulações de mercadorias com habitualidade, com intuito comercial, então ela não se faz contribuinte desse imposto. Então, como que funcionava? Quando algum fornecedor destinava a mercadoria para um outro estado e o destinatário, né, o cliente dele era não contribuinte do ICMS e fosse permanecer essa mercadoria no estabelecimento dele para uso, ele seria consumidor final, essa nota fiscal teria o destaque do ICMS próprio na alíquota interna do produto. Então tinha que se verificar qual que era a alíquota interna daquele produto e aí era essa alíquota que iria dentro da nota fiscal. Porém, com a emenda constitucional 87 de 2015, que foi publicada em abril de 2015, veio a publicação, a instituição do DIFAL, que é a diferença entre as alíquotas. E por que que isso aconteceu? Era uma guerra fiscal, né? Mais uma guerra fiscal dentro do nosso meio fiscal e tributário, porque o Estado destino sempre alegava que ele acabava ficando em desvantagem. Porque imagina só, vamos dar um exemplo, numa operação onde o Estado de São Paulo está destinando alguma mercadoria para consumidor final não contribuinte lá em Minas Gerais. O dinheiro, o recurso financeiro para pagamento deste imposto, para pagamento da nota fiscal, para pagamento do produto, está saindo do estado de Minas Gerais, que é onde o cliente reside, que é onde o cliente está estabelecido. Só que a arrecadação desse ICMS iria toda para o fisco estadual de São Paulo. Por quê? Era destacado apenas o ICMS próprio, né? Na alíquota ainda interna do produto, lá em Minas Gerais, o estado de Minas não ficava com nada e o estado de São Paulo ficava com a arrecadação completa. Aí o estado de Minas Gerais, e assim como todos os outros, começaram a fazer um burburinho, a rolar uma discussão, falando, olha, peraí, tá errado isso, como que pode... o recurso financeiro está saindo do meu estado, mas a arrecadação completa do imposto está ficando para o estado que originou, né, a saída da mercadoria? Não, tá errado. Então começa a briga, né, com relação a isso e temos aí em abril de 2015 a instituição do diferencial de alíquotas através da emenda constitucional 87 de 2015. E aí, dentro da emenda constitucional, nós temos lá o que significa essa diferença entre as alíquotas, como que seria ali a prática disso. Nós temos a questão
da instituição, que quando o consumidor final fosse contribuinte, quem pagaria essa diferença entre as alíquotas seria ele mesmo. Quando o consumidor final não for contribuinte, quem paga esse diferencial de alíquotas é o remetente, quem está demandando a mercadoria, quem está dando a saída da mercadoria. E maravilha, temos aí a instituição do DIFAL. Ainda não vamos falar sobre a questão dele ter sido instituído por uma emenda constitucional, se isso está correto ou não, mas foi aí que nasceu. Quando foi em setembro de 2015, nós tivemos o convênio ICMS 93 de 2015, trazendo os procedimentos práticos com relação à instituição dessa cobrança. E aí nós temos a forma de cálculo, nós temos as regras da partilha, porque imagina só, de uma hora para outra, aquele estado que ficava com 100% da arrecadação do ICMS agora não vai ficar com mais nada. Para não ter esse descompasso, né, entre a arrecadação dos estados, foi estabelecida a famosa partilha. Quem é mais antigo na área vai lembrar disso, que por um momento, né, um percentual dessa diferença entre as alíquotas ficou com o estado de origem e outro percentual com o estado de destino. Depois, no ano seguinte, foi aumentando mais um pouquinho para o estado de destino e diminuindo do estado remetente, e depois mais um pouquinho até que, a partir de 2019, 100% da arrecadação ficou com o estado de destino, e o estado de origem, né, onde vem ali, onde está estabelecido o remetente, passou a ficar apenas com a alíquota interestadual. Então, com base nisso, nós temos uma alteração lá no artigo 155 da Constituição Federal, no inciso 7º, que antes dizia que nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes do imposto deveria se usar a alíquota interna do produto. E agora, com a emenda constitucional, esse artigo 155 da Constituição, ele muda, ele aparece, se você pesquisar lá, aparece riscadinho e aparece um novo texto no inciso 7º dizendo, olha, a partir de agora, quando houver operações destinadas, né, a consumidor final, sendo contribuinte ou não, aplica-se a alíquota interestadual, que são aquelas alíquotas de 7%, 12% ou 4%, e a gente vai ter a alteração somente com relação a quem vai efetuar esse recolhimento. Então, quando o destinatário lá, consumidor final, for contribuinte do imposto, ele que paga esse diferencial de alíquotas, e quando o destinatário não for contribuinte do imposto, quem paga é o remetente. Diante disso, da publicação desse convênio ICMS 93 de 2015, que veio estabelecer os procedimentos práticos trazidos, né, pela emenda constitucional 87, começa-se um burburinho dentro do mundo fiscal, tributário e jurídico. Por quê? Começa-se uma discussão de que um novo tributo, né, não poderia ter sido instituído por uma emenda constitucional. Deveria ter sido por uma outra ferramenta, por uma lei complementar. Então está faltando aí uma lei complementar para disciplinar verdadeiramente essa cobrança. Então, nós temos aí um novo tributo, né? Uma diferença entre as alíquotas, algo que não existia antes, sendo cobrado através de uma instituição, de uma emenda constitucional, procedimentos práticos trazidos por um convênio ICMS, porém, fora daquilo que ordena a nossa Constituição Federal, que é a lei maior. Com isso, né, tivemos mais uma polêmica, porque a partir de 1º de janeiro de 2016 começou a valer a cobrança do diferencial de alíquotas, respeitando até mesmo o princípio da noventena, o princípio da anterioridade anual, porque o convênio veio em setembro, né? Então nós temos ali os 3 meses para poder valer a partir do ano seguinte, e tudo começou a ser cobrado. Mas aí começa uma discussão também, porque no convênio 93 havia uma cláusula, a cláusula 9ª, informando que até mesmo as empresas do Simples Nacional estavam nessa onda, e se caso destinassem mercadorias para fora do estado para consumidor final não contribuinte, deveria recolher o diferencial de alíquotas. Mas aí entra um primeiro problema, né, gente? Aliás, um segundo. O primeiro é que foi instituído por uma emenda constitucional fora do que diz a Constituição Federal de 88. E agora um segundo problema, que o Simples Nacional, que é um regime que era para ser simplificado, que é um regime unificado, que é um regime que deveria ter as suas obrigações acessórias de forma simples, que tem a própria Lei Complementar 123 de 2006 estabelecendo as regras dele, agora vem um convênio falando que ele também entra nessa onda de pagar diferencial de alíquota se manda mercadoria para fora do estado para consumidor final não contribuinte.
Aí fica aquela bagunça, começa-se uma discussão e logo em seguida, gente, com pouco tempo de que estava valendo na prática essa cobrança do diferencial de alíquota, vem a ADI 5464, que é a ação direta de inconstitucionalidade, onde nós tivemos aí um ganho, uma liminar deferida, afastando, suspendendo essa cobrança do diferencial de alíquota nas saídas fornecidas pelo optante pelo Simples Nacional. Tudo isso, pessoal, continuou, né, sendo cobrado para as demais empresas do regime periódico de apuração, RPA, lucro real ou presumido, continuou sendo cobrado. Nas saídas destinadas a consumidor final não contribuinte, o remetente recolhia. Quando essa empresa RPA comprava alguma mercadoria para uso, consumo ativo, né, na qualificação de consumidor final, ela sendo contribuinte do ICMS, ela recolhia. E tudo isso, mesmo sendo instituído de forma inconstitucional, continuou sendo cobrado, continuou sendo pago. Até que, depois de tanta discussão no mundo jurídico tributário, tivemos em fevereiro de 2021 um julgamento do STF do recurso extraordinário 12.87.019, tema de repercussão geral 1093, batendo o martelo que é inconstitucional a cobrança do DIFAL por falta de lei complementar. Porém, esse julgamento ele aconteceu em fevereiro de 2021, batendo o martelo e reconhecendo a inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas, mas os efeitos seriam válidos, né, produzidos a partir de 2022. Então, o STF julga inconstitucional, julga que realmente essa cobrança está sendo feita de maneira incorreta, mas assim, durante o ano de 2021, continua pagando. Em 2022, a gente cessa essa cobrança. Esse julgamento deu tempo suficiente, pessoal, para que fosse editada um projeto de lei complementar e até mesmo aprovado uma lei complementar fazendo essa alteração e fazendo com que permanecesse a cobrança do DIFAL em 2022. Porém, nós tivemos aí alguns percalços no meio do caminho e é isso que eu quero conversar com vocês. Depois, o julgamento aconteceu em fevereiro. Depois de alguns meses, somente lá em agosto, começa a tramitar o projeto de lei 32 de 2021 para que fosse incluída a cobrança do diferencial de alíquotas dentro da Lei Candir, que é a lei complementar que regulamenta o ICMS. Lá dentro da Lei Candir, a lei 87 de 96, é onde nós temos os procedimentos, os regulamentos deste imposto, e o projeto de lei 32 de 2021 visou o quê? Incluir o DIFAL lá dentro. Esse projeto tramitou, ele foi e voltou dentro do Senado, até que dia 20 de dezembro de 2021 ele foi aprovado e seguiu para a sanção presidencial. Então, até o momento, não teríamos ainda uma lei complementar válida, né, estabelecendo a cobrança do DIFAL. E já era 20 de dezembro, estávamos aí a apagar das luzes do ano de 2021. O texto aprovado pelo Senado, pessoal, trouxe alguns dispositivos em que a gente consegue observar claramente que haveria uma esperança de que a presidência do nosso país sancionasse a lei ainda dentro do ano de 2021. E se isso tivesse acontecido, nós não teríamos toda a polêmica e todo o problemão que está acontecendo, né, no dia a dia aqui da nossa área fiscal e tributária por conta da cobrança do diferencial de alíquotas no ano de 2022. Pagar ou não pagar, não é mesmo? Então, daqui a pouquinho eu vou dar essa resposta para vocês. Então, o projeto seguiu para a sanção presidencial e o presidente tinha até dia 7 de janeiro para sancionar ou vetar. O que ocorre é que nesse período o presidente ficou internado, ele estava hospitalizado e tudo ficou uma insegurança maior ainda no coraçãozinho aí dos contribuintes dentro do nosso país. Ainda sem uma lei complementar válida e estabelecendo a cobrança do DIFAL, quando foi em 29 de dezembro de 2021, nós temos um novo convênio ICMS, o convênio 235 de 2021, estabelecendo o Portal Nacional da DIFAL, que é um portal criado pelo CONFAZ, de forma com que os contribuintes pudessem obter as informações acerca da cobrança do DIFAL em um único lugar. Então, nesse portal da DIFAL, nós vamos encontrar informações sobre a base de cálculo, sobre as obrigações acessórias, em cada estado, quais são os dispositivos legais que estão estabelecendo
estabelecendo o DIFAL, a própria emissão das guias. Então, é um portal unificado onde o contribuinte acha tudo aquilo que ele precisa acerca da cobrança do diferencial de alíquotas, inclusive em cada estado da unidade, em cada estado, né, em cada unidade da federação do nosso país. É um portal, gente, que eu vejo com muito bons olhos, porque é um portal que vai ajudar muito o contribuinte nas vivências práticas, né, do dia a dia com relação a essa cobrança, até mesmo da emissão das guias, né? Que cada estado às vezes exigia esse recolhimento por uma guia diferenciada, era um portal para emitir a guia num estado, em outro estado era outro, trazia um pouco de confusão e agora está tudo num único lugar. O único problema é que esse portal foi criado antes mesmo de a gente ter ali uma lei complementar estabelecendo a cobrança. E o fato é que 2021 termina sem a sanção presidencial para incluir a cobrança do diferencial de alíquotas dentro da Lei Candir, a Lei 87 de 96. Por conta dos princípios constitucionais da noventena e da anterioridade anual, né? Nós temos ali, a partir desse momento em que dia 31/12 não foi sancionada a lei, nós temos um início de 2022 sem a cobrança do diferencial de alíquotas. Por quê? Por conta do princípio da noventena, é um princípio constitucional, nós não poderíamos cobrar tributos sem 90 dias ali, né, de prazo após a sua instituição ou aumento. Então, seguindo os princípios constitucionais, 2022 começa sem a cobrança do DIFAL. O fato é que vai mais uma vez validando, né, consolidando essa informação de que o ano de 2022 começa sem a cobrança do DIFAL. No dia 28/12 nós tivemos uma publicação de uma nota dentro do portal da nota fiscal eletrônica comunicando que aquela regra de validação no XML que antes exigia a informação do diferencial de alíquota, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, essa regra de validação seria suspensa, ela não teria mais validade. Então, você preenchendo ou não, a nota fiscal XML iria passar normalmente. E isso, mais uma vez, né, dando um check e consolidando o entendimento que nós já temos dentro do mundo jurídico tributário de que 2022 inicia sem essa cobrança. O fato é que ninguém estava imaginando, o presidente ainda estava hospitalizado quando, de repente, no dia 5 de janeiro, aparece no nosso Diário Oficial a publicação da Lei Complementar 190 de 2022. A lei que foi ali editada pelo projeto de lei 32 de 2021, essa lei foi sancionada em sua integralidade, não teve nenhum veto parcial, nenhuma alteração, nenhuma edição. Então, o texto completo que foi aprovado aqui no dia 20 de dezembro foi o mesmo publicado aqui no dia 5 de janeiro no Diário Oficial. E o que mais chama a atenção, o que eu acho curioso dentro dessa aprovação e da publicação da lei complementar, e que vai inclusive remeter àquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo, que a impressão é que quando foi aprovado no Senado, né, esperava-se que tudo isso tivesse sido aprovado ainda dentro de 2021. Porque no artigo 3º da Lei Complementar 190 de 2022, nós temos com relação à produção de efeitos, a partir de quando que vai valer, né, na prática, o que está sendo publicado nessa lei. Então, o artigo 3º ele diz o seguinte, olha, essa lei complementar, ela vai entrar em vigor a partir da data da sua publicação, ou seja, a lei é válida a partir da data da publicação, que no caso foi dia 5 de janeiro de 2022. E a produção dos seus efeitos, ou seja, vale na prática, de acordo com o que está disposto na linha C do inciso 3º do caput do artigo 150 da Constituição Federal. Aqui, a gente respira, porque eu sei que se vocês não estiverem muito acostumados com relação a essas menções de normas dentro de outras normas, fica um pouco confuso, mas eu deixei aqui printada a Constituição Federal para que vocês pudessem entender o que está querendo dizer aqui nesse artigo 3º. Então, vamos lá. Está querendo dizer que a produção de efeitos, ou seja, a prática, né, dessa instituição da cobrança do diferencial de alíquotas começa a valer de acordo com o que está escrito nesse pedacinho aqui da Constituição. Então, vamos verificar o que está escrito lá. No artigo 150 da Constituição Federal, nós temos aqui no caput dizendo que é vedado
ou seja, proibido, não pode, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então já sabemos o que está escrito no artigo 150, que está proibido que os estados façam o quê, Joy? Vamos ver o que está aqui no inciso 3º. Cobrem tributos, olha só, cobrem tributos. E o que tem na linha C? Antes de decorridos 90 dias da data em que tenha sido publicada essa lei que instituiu ou aumentou o tributo. Só que nós temos um detalhe aqui depois da vírgula, porque até agora não tem nada de novidade. Lembra que falamos dos 90 dias? Por conta do princípio da noventena, 2022 começa sem o diferencial de alíquota porque não respeitou os 90 dias. Mas aí no final, aqui depois da vírgula, na mesma linha C, em que se refere à lei complementar, nós temos observado o disposto na linha B. E o que fala na linha B? Que é vedada à União, aos estados, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que instituiu esse tributo ou aumentou. Então, veja só que, de acordo com o texto que está no artigo 3º da própria Lei Complementar 190 de 2022, que foi publicada no Diário Oficial, sancionada, no dia 5/1, nós temos o seguinte, que, olha, os estados não poderão cobrar tributos respeitando os 90 dias e respeitando o que está na linha B, que é no mesmo exercício financeiro. Ou seja, aqui nós temos o princípio da anterioridade anual. No mesmo exercício financeiro, no mesmo ano, não se pode cobrar tributos sem que tenha, no ano que tenha sido publicada a lei que instituiu esse tributo ou aumentou. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque seguindo todos esses preceitos que nós temos apresentado aqui, já fica claro que o ano de 2022 não há o que se falar em cobrança de diferencial de alíquotas. Por quê? Porque não foi respeitado os 90 dias e não pode ser cobrado tributo no mesmo exercício financeiro. Então, eu só posso cobrar o diferencial de alíquota a partir de 2023, porque aqui está claro, está vedado aos estados cobrar tributos sem respeitar essas regrinhas aqui. Porém, hoje tem uma discussão com relação aos estados, onde os estados alegam que o diferencial de alíquotas ele não está sendo instituído e nem aumentado. Então, não tem que respeitar o que está aqui no artigo 150, no inciso 3º da Constituição. Os estados estão alegando, na atualidade, que o diferencial de alíquotas ele já existia. Não tem que respeitar a noventena, não tem que respeitar a anterioridade anual, pode ser cobrado normal, porque a gente não está instituindo nada, nem aumentando nada. A gente só escreveu no papel aquilo que o STF mandou fazer aqui em fevereiro de 2021, dizendo que faltava uma lei complementar. Então, a gente só colocou na lei complementar para validar o que o STF pediu. Porém, na própria lei que instituiu essa cobrança do DIFAL, alterando a Lei Candir, nós temos essa observação aqui que deve ser respeitada a Constituição Federal. Então já entra aí o primeiro ponto de alerta. Nós temos por escrito as bases, constitucionais e inclusive através da própria publicação da Lei Complementar que devemos respeitar esses princípios. E aqui um parênteses, ainda que não tivesse nada escrito, pessoal, os princípios constitucionais eles precisam ser levados à risca, independente de estar escrito ou não. Continuando ainda toda essa polêmica, no dia seguinte da publicação da Lei Complementar, nós tivemos um convênio, o convênio 236 de 2021, é isso mesmo, é 2021, publicado em 2022. Eu não errei na digitação aqui. E esse convênio 236 de 2021, ele traz sobre os procedimentos práticos nas operações que destinam as mercadorias para consumidor final não contribuinte em operações interestaduais, ou seja, procedimentos práticos com relação à cobrança do diferencial de alíquotas. Só que tem um detalhe interessante nesse convênio. Lá no finalzinho dele está falando que o efeito prático dele vale retroativamente a partir do dia 1º de janeiro. Então, veja só,
eu tenho a publicação da lei complementar instituindo a cobrança no dia 5 de janeiro. No dia 6 de janeiro, um dia depois, nós temos a publicação de um convênio que foi escrito ainda no ano de 2021 e alegando efeitos retroativos a partir do dia 1º de janeiro. Vejam que aqui a gente tem mais uma coisa ferindo a Constituição Federal, pois nós temos aquele princípio da irretroatividade. Nós não podemos cobrar nada, estipular nada antes da publicação da norma, tem que ser depois, princípio da irretroatividade. E um outro detalhe importante é que, se um convênio traz a disciplina prática, os procedimentos a serem observados, esse convênio ele precisa estar convalidando alguma coisa específica em alguma lei. Só que no dia 1º a gente ainda não tinha uma lei estabelecendo a cobrança do DIFAL. Vejam que aqui dentro desse convênio entra mais uma série de problemas e que vocês conseguem discutir juridicamente, porque temos o princípio da irretroatividade sendo ferido e temos também um convênio, validando procedimentos práticos de uma lei que nem existia ainda, porque a lei só foi publicada no dia 5. Dentro deste convênio teve a revogação do convênio 93 de 2015, que foi aquele lá atrás que trouxe os procedimentos práticos com relação ao diferencial de alíquota lá em 2015. Então, esse convênio aqui, ele foi revogado agora no comecinho de 2022, porém foi revogado por um convênio que também não tem lá muita validade jurídica, se a gente for levar ao pé da letra, ao que diz, ao que rege a nossa Constituição Federal. Temos aqui, eu coloquei para vocês um título, de uma matéria que tem lá no CONCEFAS, que é o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados. É um portal onde os secretários da Fazenda dos Estados se reúnem para trazer publicações, tem sempre algumas notas, artigos sobre o que eles estão trabalhando, sobre o que eles estão discutindo, transitando, ali dentro das suas atribuições como secretário de Estado. E tem uma matéria dentro do portal do CONCEFAS que tem como um dos subtítulos, que é a inexistência de previsão legislativa para a interrupção da cobrança do DIFAL. Como se eles estivessem traduzindo, estivessem dizendo assim, olha, não tem nada dentro da legislação que fala que a gente teria que interromper a cobrança do DIFAL. Nós temos o julgamento do STF, nós temos os princípios constitucionais da noventena, da anterioridade, mas aqui a posição dos secretários dos estados é que não tinha nem que ser levado em consideração noventena, não tinha que ser levado em consideração anterioridade anual, até porque a gente não está instituindo nada de novo, a gente não está aumentando nada, só estamos escrevendo no papel o que o STF determinou. Certo ou errado isso, gente? Fica aí a critério de vocês analisarem todos os embasamentos que eu já trouxe aqui até agora. É um absurdo. E ainda no final, alguns parágrafos abaixo, dentro dessa nota, eles escrevem assim, olha, inexiste previsão legal para vocês interromperem a cobrança do DIFAL, mas se tiver algum estado que por conta própria quiser interromper essa cobrança e respeitar aí a noventena ou anterioridade anual, aí fica por conta própria. Cada estado aí decide o que vai fazer, mas a nossa visão é que não deveria nem ter sido interrompida essa cobrança, indo contra totalmente, aquilo que foi determinado pelo julgamento do recurso extraordinário 1287-019 lá em fevereiro de 2021. Mas seguimos a vida, Nós temos aqui outros posicionamentos. Dentro do Senado, o posicionamento deles é que a cobrança deveria ser iniciada após 90 dias da instituição da lei complementar. Na Câmara dos Deputados também estabelece que deveria ser cobrada após 90 dias, respeitando só a noventena, mas não respeitando a anterioridade anual. E o CONCEFAS volta com um debate desde o dia 10 de janeiro de 2022, só que esse debate está sem prazo para conclusão. Começou-se essa discussão se a gente respeita a noventena, se respeita a noventena e a anterioridade anual, mas o fato é que nós temos a Lei Complementar 190 de 2022 estabelecendo que deveria ser respeitados os princípios constitucionais. E os princípios constitucionais estão claros, que temos que respeitar 90 dias e também o que está disposto na linha B, que é onde fala da anterioridade anual.
Então, gente, diante disso, nós temos aqui 3 opções. A opção número 1, e menos viável, tá? Na minha opinião, é que vocês façam ali, continuem fazendo o recolhimento por conta própria. Se tiver sobrando aí, continua fazendo o recolhimento, cede ao que os estados estão falando. Se tiver sobrando grana, segue a vida. Essa é a opção número 1 que vocês têm dentro das escolhas, né, com relação ao diferencial de alíquotas agora no exercício de 2022. Não vejo essa opção como opção viável, mas ela existe. A opção número 2, que eu também não vejo como opção viável, mas ela também existe, é deixar de pagar e não entrar com nenhum tipo de medida judicial. Porém, aí você vai estar sujeito, né, a ser parado na barreira, a interromper o fluxo, né, comercial da empresa de vocês. Fica uma coisa muito complicada, porque cada vez que parar na barreira, cada vez que tiver uma dificuldade com os fiscos estaduais, vai ser um problema ali, né, para resolver de imediato, mercadoria presa, não atende prazo com o cliente, dificulta toda, né, relação comercial de vocês, todo o fluxo operacional de vocês. É uma opção, mas também não julgo como opção viável. Ou a terceira e última opção é entrar com um mandado de segurança, procurar aí o departamento jurídico da empresa de vocês, um advogado ou um defensor público, e entrar com um mandado de segurança, onde vocês vão buscar junto ao judiciário, né, o afastamento, uma liminar suspendendo essa cobrança no ano de 2022. O mandado de segurança, ele serve, gente, quando vocês têm documentos comprobatórios, e nós temos aqui, né, já até nesse próprio vídeo, ainda que um vídeo curto, eu trouxe para vocês todo o embasamento que vocês têm para construir ali a tese de defesa, né, e mostrar que os estados estão cometendo um ato abusivo, né, ou ilegal frente a essa cobrança ainda no ano de 2022. Então, o mandado de segurança, vocês podem verificar, né, em quais estados vocês se relacionam mais. Entrem com um mandado de segurança em cada estado, procure o seu advogado, procure o departamento jurídico da empresa de vocês, elaborem aí, né, em conjunto com o advogado, busquem os direitos de vocês para afastar essa cobrança dentro do ano de 2022. E aí 2023 segue a vida normal, porque agora sim nós temos, né, na Lei Candir, na Lei 87 de 96, uma alteração inserindo, né, estabelecendo essa cobrança do diferencial de alíquota, e essa Lei Candir foi alterada com essa Lei Complementar 190 de 2022, publicada agora no dia 5 de janeiro no Diário Oficial. E o último recadinho que eu vou deixar aqui para vocês é com relação à nossa plataforma de ensino, a Joy Academy. É uma plataforma, pessoal, extremamente completa, com aulas semanais, com ambiente de perguntas e respostas. Nós temos manual de operações fiscais, uma plataforma de estudos viva, que eu costumo dizer, onde o aluno ele tem todas as bases, né, para ganhar ali conhecimento e apoio para atuar no dia a dia na área fiscal e tributária e contábil também, pois nós temos, né, o Luiz Macena, que é o meu sócio, contador, e que sempre tem abordado, né, aspectos contábeis dentro da Joy Academy. Dentro da nossa plataforma, nós temos uma aula completa acerca dessa cobrança do DIFAL, estabelecendo todos os detalhes com relação aos estados. Então, vocês estão super convidados, serão super bem-vindos a participar dessa aula completa e verificar todo o montante do que aquilo que a nossa plataforma pode te oferecer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever no canal. Até lá!